Ama Poemas apresenta Khalil Gibran, O Louco. Este livro reúne obras do escritor e pintor Khalil Gibran, nascido em 1883 e falecido em 1931. Em O Louco, o autor questiona temas eternos e contundentes, como a religião, a mortalidade, as normas sociais, fazendo uso de maneira única de parábolas e poemas. O Louco. Perguntai-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras haviam sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri sem máscaras pelas ruas, cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa, com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto, trepado no telhado de uma casa, gritou: é um louco! Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela primeira vez o sol beijava minha face nua. E minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não desejei mais minhas máscaras. E como num transe, gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Assim me tornei louco, e encontrei tanto a liberdade como a segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aqueles que nos compreendem escravizam alguma coisa em nós. Deus. Nos antigos dias, quando a primeira palpitação da linguagem chegou aos meus lábios, subi a sagrada montanha e falei a Deus, dizendo: Senhor, sou teu escravo. Teu desejo oculto é minha lei, e obedecer-te-ei para sempre. Mas Deus não me responde, e como uma poderosa tempestade, segui adiante. E depois de 1000 anos, subi a sagrada montanha e novamente falei a Deus, dizendo: Criador, sou tua criação, da argila me fizestes, e a ti devo tudo o que sou. E Deus não me respondeu, mas, como um milhar de asas ligeiras, segui adiante. Depois de outros 1000 anos, subi a sagrada montanha e falei a Deus novamente, dizendo: Pai, sou teu filho, com piedade e amor deste-me nascimento, e mediante amor e adoração herdarei teu reino. E Deus não respondeu, e como uma neblina que encobre os montes ao longe, seguiu adiante. Depois de outros 1000 anos, subi a sagrada montanha e novamente falei a Deus, dizendo: Meu Deus, minha meta e minha contemplação, sou teu ontem e tu és minha flor no céu. Juntos cresceremos ante a face do sol. Então, Deus curvou-se sobre mim e sussurrou palavras doces ao meu ouvido, e, tal como o mar envolve um arroio que corre para ele, assim ele me envolveu. E quando desci dos vales às planícies, Deus também estava lá. Meu amigo, não sou o que pareço. O que pareço é apenas uma vestimenta que uso, uma vestimenta cuidadosamente tecida que me protege de tuas perguntas e te protege de minha negligência. Meu amigo, o eu em mim mora na casa do silêncio e lá dentro permanecerá para sempre, despercebido, inalcançável. Não quereria que acreditasse no que digo, nem confiasse no que faço, pois minhas palavras são seus próprios pensamentos em articulação, e meus feitos, tuas próprias esperanças em ação. Quando dizes, o vento sopra do leste, eu digo, sim, sopra mesmo do leste, pois não quereria que soubesses que minha mente não mora no vento, mas no mar. Não podes compreender meus pensamentos, filho do mar, nem eu gostaria que compreendesses. Gostaria de estar sozinho no mar.
Quando é dia contigo, meu amigo, é noite comigo. Contudo, mesmo assim, falo do meio-dia, que dança sobre os montes e da sombra púrpura que se insinua através do vale. Porque não podes ouvir as canções das minhas trevas, e nem ver as asas batendo contra as estrelas. E eu prefiro que não ouças nem vejas. Gostaria de ficar a sós com a noite. Quando ascendes a teu céu, eu desço ao meu inferno. E mesmo então, chama-me através do abismo intransponível. Meu companheiro, meu camarada, e eu te respondo, meu camarada, meu companheiro, porque não gostaria que visse meu inferno, a chama que queimaria teus olhos e a fumaça encheria tuas narinas. E amo demais meu inferno para querer que o visites. Prefiro ficar sozinho no inferno. Amas a verdade, a beleza e a retidão, e eu, por tua causa, digo que é bom e decente amar essas coisas. Mas no meu coração rio-me do teu amor, mas não gostaria que visse meu riso, gostaria de rir sozinho. Meu amigo, tu és bom e cauteloso e sábio. Não, tu és perfeito. E eu também falo contigo sábia e cautelosamente. E, entretanto, sou louco. Porém, mascaro minha loucura. Prefiro ser louco sozinho. Meu amigo, tu não és meu amigo, mas como te farei compreender? Meu caminho não é teu caminho. Contudo, juntos marchamos, de mãos dadas. O espantalho. Uma vez disse eu a um espantalho: deve estar cansado de permanecer aí nesse campo, solitário. E ele me respondeu: o prazer de espantar é profundo e duradouro, e jamais me canso. Depois de um minuto de reflexão, retruquei: é verdade, pois eu também já conheci esse prazer. E ele respondeu: só podem conhecê-lo aqueles que estão cheios de palha. Depois, deixei-o, sem saber se ele me elogiara ou injuriara. Passou-se um ano, durante o qual o espantalho se tornou um filósofo, e quando passei novamente perto dele, vi dois corvos fazendo ninho debaixo do seu chapéu. As sonâmbulas. Na cidade onde nasci, viviam uma mulher e sua filha, e ambas eram sonâmbulas. Uma noite, quando o silêncio envolvia o mundo, a mulher e a filha, caminhando no sono, encontraram-se no jardim, meio velado pela neblina. E a mãe falou: por fim, minha inimiga, aquela por quem minha juventude foi destroçada, que construiu sua vida sobre as ruínas da minha, pudesse matá-la. E a filha falou: ó, odiosa mulher, velha e egoísta, que se antepõe entre mim e meu eu, que gostaria de fazer da minha vida um eco de sua vida afanada. Quem dera estivesse morta. Nesse momento, um falo cantou e ambas as mulheres acordaram. A mãe perguntou ternamente: és tu, querida? E a filha respondeu eternamente: sim, sim, mamãe. O cão sábio. Um dia, um cão sábio passou por um grupo de gatos. E como se aproximasse e visse que eles estavam muito obsoletos e não o notaram, parou. Então levantou-se no meio do grupo um gato grande e sisudo. Olhou para todos os outros e falou: irmãos, orai, pois quando tiverdes orado, e orado sem duvidar, de certo choverão ratos. E ao ouvir essas palavras, o cão riu-se no seu íntimo e afastou-se, dizendo: ó gatos cegos e tolos, como se não estivesse escrito e eu não tenha sabido, e meus pais antes de mim, que o que chove com rezas e fé e súplicas não são ratos, mas ossos. Dois eremitas. Numa montanha solitária viviam dois eremitas, que adoravam a Deus e amavam um ao outro. Ora, esses dois eremitas tinham uma tigela de barro, que era a única coisa que possuíam. Um dia,
Um espírito mau entrou no coração do eremita mais velho, e ele procurou o mais moço e disse-lhe: Faz muito tempo, já, que vivemos juntos. Chegou a ocasião de nos separarmos, dividirmos nossos bens. Então, o mais novo entristeceu-se e disse: Aflige-me, irmão, que tu me deixes, mas, se tem necessidade de partir, que assim seja. E trouxe a tigela de barro e deu ao outro, dizendo: Não podemos dividi-la, irmão, que seja tua. Então, o eremita mais velho disse: Não aceito caridade, não levarei nada que não seja meu. A tigela deve ser dividida. E o mais moço ponderou: Mas, se ela for quebrada, que utilidade terá para ti ou para mim? Mas, se é teu desejo, lancemo-a à sorte. O mais velho eremita disse novamente: Não quero senão justiça e o que me pertence, e não vou confiar a justiça e o que me pertence à sorte vã. A tigela precisa ser dividida. Então o eremita mais moço não pôde mais argumentar e disse: Se é de fato teu desejo, e mesmo assim o queres, quebramos a tigela. Mas a face do eremita mais velho foi escurecendo excessivamente e ele gritou: Ó, maldito covarde, não queres mesmo brigar? Dar e receber. Uma vez havia um homem que tinha um vale cheio de agulhas e, um dia, a mãe de Jesus foi a ele e disse-lhe: Amigo, a roupa de meu filho está rasgada e preciso remendá-la antes que ele vá ao templo. Podes me dar uma agulha? E ele não lhe deu uma agulha, mas um discurso erudito sobre dar e receber, para que o levasse a seu filho antes que ele fosse ao templo. Os 7 eus. Na hora mais sossegada da noite, quando eu me encontrava meio adormecido, os meus 7 eus sentaram-se e assim conversaram em sussurro. Primeiro eu: Aqui, este louco, tenho habitado todos os anos, sem coisa alguma a fazer, senão renovar sua dor durante o dia e distrair sua tristeza à noite. Não posso suportar mais o tempo, meu fado agora, e me rebelo. Segundo eu: Tua sorte é melhor do que a minha, irmão, pois fui incumbido de ser o eu alegre deste louco. Rio suas risadas e canto suas horas felizes, e com és de 3 asas danço seus mais brilhantes pensamentos. Eu é que devo rebelar-me contra a minha fatigante existência. Terceiro eu: E que direi eu, o eu do amor, o tição inflamado de bárbaras paixões e fantásticos desejos? Sou eu, o eu doente de amor que me revolto contra este louco. Quarto eu: Entre vós todos, sou o mais infeliz, pois nada foi-me dado senão abominável ódio e aborrecimento destruidor. Sou eu, o eu tempestuoso, o único nascido nas negras cavernas do inferno, que devo protestar por servir a este louco. O quinto eu: Não, sou antes eu, o eu pensante, o eu fantasia, o eu da fome, da sede, o único fadado a vagar sem descanso à procura de coisas desconhecidas e de coisas ainda não criadas. Sou eu, não vós, os outros, que devo revoltar-me. O sexto eu: E eu, o eu trabalhador, o lastimável obreiro que, com mãos pacientes e olhos ansiosos, afeiçoa os dias em imagens e dou-os informes, elementos, formas novas e eternas. Sou eu, o solitário, que devo rebelar-me contra este louco sem repouso. O sétimo eu: Como é estranho que vós todos vos revolteis contra este homem, por ter cada um de vós um destino determinado a cumprir. Ah, fosse eu como vós, um eu com destino determinado, mas não tenho nenhum. Sou eu sem ocupação, o que senta calado e vazio em algum lugar de algum tempo, quando estáis ocupados recriando a vida. Sois vós ou eu,
companheiros, quem deve revoltar? Quando o sétimo eu assim falou, os outros 6 entreolharam-no com pena, mas não disseram mais nada, e quando a noite ia ficando mais profunda, um após o outro foram adormecendo, envoltos numa nova e feliz submissão. Mas o sétimo eu permaneceu acordado, a olhar para o nada, que está atrás de todas as coisas. Guerra. Uma noite realizou-se uma festa no palácio, e veio um homem e posternou-se diante do príncipe. Todos os participantes da festa olharam para ele e notaram que um de seus olhos estava arrancado e que a órbita, vazia, sangrava. E o príncipe perguntou-lhe: "O que aconteceu contigo?" E o homem respondeu: "Ó príncipe, eu sou um ladrão profissional e, esta noite, como não houvesse lua, fui roubar a loja de um cambista. E quando trepava pela janela, cometi um engano e entrei na loja do tecelão. E meu olho foi arrancado. E agora, ó príncipe, clamo por justiça contra o tecelão." Então, o príncipe mandou chamar o tecelão, e quando ele chegou, determinou que um de seus olhos fosse arrancados. "Ó príncipe", disse o tecelão, "a ordem é justa. Está direito que um dos meus olhos seja tirado. Contudo, ambos os meus olhos são, infelizmente, necessários para que eu possa ver os 2 lados da fazenda que teço. Mas tenho um vizinho que é sapateiro, remendão e possui também 2 olhos, e, em seu trabalho, os 2 olhos não são necessários." Então o príncipe mandou chamar o sapateiro, e ele veio, e tiraram-lhe um dos olhos, e a justiça foi feita. A raposa. Uma raposa olhou para sua sombra ao nascer do dia e disse: "Preciso de um camelo para o almoço de hoje." E passou a manhã toda procurando camelos, mas, ao meio-dia, olhou novamente para a sombra e disse: "Um rato bastará." Ambição. 3 homens encontraram-se à mesa de uma taberna. Um era tecelão, o segundo carpinteiro e o terceiro um peão. Disse o tecelão: "Vendi hoje uma fina mortalha de linho por 2 peças de ouro. Bebamos todo o vinho que quisermos." "E eu", disse o carpinteiro, "vendi o meu melhor caixão. Teremos um grande assado com vinho." "E somente cavei uma cova", disse o peão, "mas meu patrão pagou-me o dobro. Peçamos também bolo e mel." E, por toda a noite, a taberna esteve movimentada, porque eles constantemente pediam vinho, carne e bolos, e estavam alegres. E o taberneiro esfregava as mãos e sorria para a mulher, pois seus fregueses estavam gastando largamente. E quando partiram, a lua estava alta no céu, e eles caminhavam pela estrada cantando e soltando gritos. O taberneiro e sua mulher ficaram de pé à porta da taberna e olharam para eles. "Ah", disse a mulher, "que cavalheiros, tão generosos e tão alegres! Se eles pudessem trazer-nos a mesma sorte todos os dias, então nosso filho não precisaria ser taverneiro e trabalhar tão duramente. Poderíamos educá-lo e ele poderia ser um sacerdote." Um novo prazer. A noite passada, inventei um novo prazer. E quando estava experimentando pela primeira vez, um anjo e um demônio surgiram correndo para minha casa. E encontraram-se diante da porta e puseram-se a brigar, um com o outro, acerca do meu prazer recém-criado. Gritando um: "É pecado!" E o outro: "É uma virtude!" O outro idioma. 3 dias após o meu nascimento, quando eu estava deitada em meu berço de seda, olhando com assombro o mundo novo à minha volta, minha mãe falou à ama de leite, dizendo: "Como está meu filho?" E a ama de leite respondeu: "Está bem, senhora. Alimentei-o 3 vezes e nunca vi um bebê tão alegre na sua idade." Fiquei indignado e gritei: "Não é verdade, mãe. O meu leito é duro, e o leite que suguei é amargo à minha boca, e o cheiro do seio é repugnante às minhas narinas, e me sinto muito infeliz." Mas minha mãe não compreendeu, e nem a ama de leite,
porque o idioma que eu falava era de outro mundo, de onde tinha vindo. E no 21º dia de minha vida, quando estava sendo batizado, o padre disse à minha mãe: a senhora deve, naturalmente, sentir-se muito feliz por seu filho ter nascido cristão. E eu fiquei surpreso e disse ao padre: então sua mãe, no céu, deve sentir-se infeliz, porque o senhor não nasceu cristão. Mas o padre também não entendeu a minha língua. E depois de 7 luas e um dia, um adivinho olhou para mim e disse à minha mãe: o seu filho será um estadista, um grande líder de homens. Mas eu gritei: isso é uma profecia falsa, porque eu serei um músico e nada mais do que um músico serei. Mas, naquela idade, meu idioma não foi compreendido e grande foi meu espanto. Depois de 33 anos, durante os quais minha mãe, a ama e o padre morreram, a sombra de Deus esteja sobre seus espíritos. O adivinho ainda vive. E ontem encontrei-o perto da porta do templo, e quando conversávamos, ele disse: eu sempre soube que você se tornaria um grande músico, e até mesmo em sua infância profetizei e predisse seu futuro. E acreditei nele, porque agora eu também esqueci a língua daquele outro mundo. Jaulas e gaiolas. No jardim do meu pai há uma jaula e uma gaiola. Na jaula há um leão, que os escravos do meu pai trouxeram do deserto de Ninavã. Na gaiola há um pardal que não canta. Todos os dias, pela aurora, o pardal se dirige ao leão dizendo: bom dia para ti, irmão prisioneiro. 3 formigas. 3 formigas encontraram-se sobre o nariz de um homem que dormia ao sol. E depois de haverem se cumprimentado umas às outras, cada uma de acordo com o costume de sua tribo, puseram-se a conversar. A primeira formiga disse: estes montes e planícies são os mais estéreis que já conheci. Passei o dia todo procurando um grão de qualquer espécie e não encontrei nada. A segunda formiga disse: eu também não encontrei nada, embora tivesse visitado cada recanto e cada clareira. Esta é, creio eu, o que meu povo chama de terra mole, movediça, onde não cresce nada. Então, a terceira formiga ergueu a cabeça e disse: minhas amigas, nós estamos nesse momento sobre o nariz da formiga suprema, a poderosa e infinita formiga, cujo corpo é tão grande que nem podemos vê-lo, cuja sombra é tão vasta que nem podemos traçá-la, cuja voz é tão alta que nem podemos ouvi-la, e ela é onipresente. Quando a terceira formiga assim falou, as demais olharam uma para outra e riram. Nesse momento o homem se moveu e, em seu sono, ergueu a mão e coçou o nariz, e as 3 formigas foram esmagadas. O coveiro. Uma vez, enquanto eu estava sepultando um dos meus eus mortos, o coveiro passou por mim e disse: de todos os que vêm aqui para sepultar, és o único que amo. E respondi: alegras-me imensamente com tuas palavras, mas diz-me, por favor, por que me amas? Porque eles chegam chorando e partem chorando, e tu chegas rindo e partes rindo. A Cidade Santa. Na minha juventude, contaram-me que havia uma cidade onde todos viviam de acordo com as Escrituras. E eu disse: procurarei esta cidade e a bênção que nela há. Disseram que era distante, e fiz grandes provisões para minha jornada. E depois de 40 dias, contemplei a cidade, e no 41º dia entrei nela. Oh, todos os habitantes só tinham um olho e uma mão. E fiquei assombrado e disse comigo: será que para viver nessa cidade santa deve-se apenas ter um olho e uma mão? Então vi que eles também estavam assombrados por minhas 2 mãos e meus 2 olhos. E enquanto falavam entre si, interroguei-os dizendo: esta é realmente a cidade santa, onde todos os homens vivem de acordo com as Escrituras? E responderam: sim, esta é a cidade santa. E que aconteceu convosco? Perguntei.
E onde estão vossos olhos direitos e vossas mãos direitas? E eles ficaram perplexos diante da minha ignorância, e disseram: Vem e vê. E levaram-me ao templo, no centro da cidade. E no templo vi um montão de mãos e olhos todos murchos, e perguntei: Ai, que conquistador cometeu essa crueldade convosco? E houve um murmúrio entre eles, e um dos mais velhos adiantou-se e disse: Nós mesmos fizemos isso. Deus nos fez vencedores do mal que havia em nós. E levou-me a um altar elevado, e todo o povo nos seguiu. E ele mostrou-me, acima do altar, uma inscrição gravada, e li: Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e joga fora, porque é melhor para ti que um de teus membros pereça do que teu corpo inteiro seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e joga fora, porque é melhor para ti que um de teus membros pereça do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então compreendi, e voltei-me para o povo todo e gritei: Nenhum homem ou mulher entre vós tem 2 olhos e 2 mãos? E responderam-me dizendo: Não, nenhum. Não há ninguém inteiro, e a não ser os que ainda são demasiadamente jovens para ler as Escrituras e compreender o seu mandamento. E quando saímos do templo, deixei imediatamente aquela cidade abençoada, pois não era demasiadamente jovem e podia ler as Escrituras. O bem e o mal. O Deus do bem e o Deus do mal encontraram-se no cume de uma montanha. E o Deus do bem disse: Bom dia para ti, irmão. E o Deus do mal não respondeu. O Deus do bem disse: Estás hoje de mau humor? Sim, disse o Deus do mal, porque recentemente tenho sido muitas vezes confundido contigo, chamado pelo teu nome e tratado como se eu fosse tu, e isso não me agrada. E o Deus do bem disse: Mas eu também tenho sido confundido contigo e chamado pelo teu nome. E o Deus do mal foi-se embora, amaldiçoando a estupidez do homem. Derrota, derrota, minha derrota, minha solidão e meu isolamento. É para mim mais cara do que um milhar de triunfos, e mais doce ao meu coração do que toda a glória do mundo. Derrota, minha derrota, meu autoconhecimento e meu desafio. Por ti sei que sou ainda jovem e de pés ligeiros, e acima da cilada de lauréis que murcham, e em ti encontrei a solidão e a alegria de ser evitado e desdenhado. Derrota, minha brilhante espada e meu escudo. Em teus olhos li que ser entronizado é ser escravizado, e ser compreendido é ser rebaixado, e ser alçado beneficia apenas os outros, e, como um fruto maduro, cair e ser consumido. Derrota, minha ousada companheira. Ouvirás minhas canções e meus gritos e meus silêncios, e ninguém senão tu me falarás do bater das asas e da agitação dos mares e das montanhas que ardem à noite, e só tu escaldarás as rochas e penhascos da minha alma. Derrota, minha coragem que nunca morre. Tu e eu riremos juntos com a tempestade, e juntos cavaremos tumbas para tudo que morre em nós, e ficaremos de pé ao sol como uma vontade indomável, e seremos perigosos.